Eu arranquei a gravata, saí do armário, botei um tamanco. A sensação prazerosa, gostosa da droga, do crack. É quando eu vejo assim, que eu fui na lama, eu consegui sair da lama, eu atolei e consegui sair. E foi o espírito do meu pai que estava ali, dando força para mim e me ajudando. Eu me recordo assim que pra gente estudar, os lápis lá na minha casa, minha família era muito grande, os lápis eram divididos. Os pacotes de macarrão geralmente vinham com lápis dentro. E a família, a nossa família, geralmente tinha. Meus pais tinham muitos filhos. Minha mãe, na verdade, ela teve um outro relacionamento antes de casar com meu pai. Então, eles tiveram muitos filhos, né? E eu tive irmãos, na verdade. Foi por esse fato que eu tive irmãos que, na verdade, eu nem conheci. 16 irmãos, comigo 17. Então, na verdade, eu nem conheci. Então era muito difícil naquela época, a questão dos cadernos mesmo, tinham que dividir ao meio os cadernos. Na minha infância também eu lembro a gente pegando lenha na cabeça. Por outro lado, também teve o seu lado alegre, né? O meu lado alegre de infância, porque ao lado da minha casa, que é na Rua do Arame, a famosa Rua Goiás, ali existia um pasto e tinha um capim que chamava o meloso. Então tinha um período do ano que ele soltava uns pendões vermelho, avermelhado, e eu lembro que eu e a galerinha saíamos correndo no meio daquele pasto e as canelas da gente ficava toda grudando, assim, tipo uma gordura. E aquilo era muito interessante, a gente sair escondendo no meio do capim. E também tinha um riozinho onde a gente pegava os peixinhos vermelhos. Ah, outro fato interessante também, tinha uma manilha. Uma manilha que a gente passava dentro do fundo dos quintais. Eu e minha coleguinha, que eu não vou citar o nome no momento, a gente andava dentro dessa manilha e saíamos lá perto, em outros quintais. A gente era muito maluco, gente. Sempre fui sapeca desde a infância, mas a infância também teve esse lado positivo muito gostoso também. Eu fiz aqui em Felisburgo até a 6ª série do ensino fundamental. Logo após isso, eu fui para o Colégio Adventista, em Colatina, no Espírito Santo, né? Fiquei lá até... Lá estudei contabilidade, fiquei lá 5 anos. E depois retornei, graduação em matemática, graduação em pedagogia, e fiz minha pós, né, em supervisão, orientação, inspeção e administração escolar. Quando eu percebi que eu era rebelde na minha vida, foi quando eu comecei a encarar as pessoas e enfrentá-las olho no olho. Eu tive uma depressão profunda, muito profunda. Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Eu era aluno bolsista, eu não sabia falar, me defender, entendeu? Eu não tinha postura. Até que eu tinha um amigo que ele falava: Santos, começa a reagir, começa a reagir. Eu não conseguia reagir, eu saía chorando. É tanto que eu tinha uns colegas que falavam assim: Santos, você está com um olhar de peixe morto, um olhar de sofrido, entendeu? Eu passei por tudo isso. Aí eu comecei a xingar. Isso eu já estava no 2º ano de contabilidade.
quando eu comecei já a tomar essas atitudes. Aí foi logo quando eu terminei o 3º ano de contabilidade e vim para Felisburgo. Eu já sabia, na verdade, que eu era gay, embora eu nunca tinha ficado com ninguém. E aí foi o impacto que eu bati de frente com a minha família. No colégio adventista, eu sentia atração pelos meninos. Tomava banho junto com os meninos, mas nunca tinha ficado com ninguém. Eu até 22 anos nunca tinha ficado com ninguém. Entendeu? Então, imagina esse sofrimento interior até 22 anos que eu tinha passado dentro de mim. Aí eu bati de frente com a realidade. Porque desde então foi 5 anos lá no Edessa, vivendo aquela realidade. Aí você sai, depara com o mundo, a realidade como ele é. E agora, e hoje, eu já tenho consciência plena, total, dessa minha rebeldia. Que, na verdade, eu fui rebelde. Todo ser humano tem que viver as fases, etapas. Sua infância, sua adolescência, seu adulto, sua velhice. Então, quando todas as etapas, quando alguma etapa de sua vida ela é queimada, ela é pulada, então lá na frente vai acontecer alguma coisa na sua vida. Então eu jamais estou condenando assim o colégio adventista, sabe? Não, de forma alguma. A minha maior gratidão. Mas para mim, ali, a fase da minha adolescência, dos 13 ali, eu praticamente não vivi minha adolescência. E também um pouco da minha rebeldia também, pode ter sido um pouco da minha infância também. Desestrutura familiar também, tudo isso também pode ter gerado não, devido depois dos tratamentos que eu fui fazer futuramente, tudo isso me levou também à minha rebeldia. Uma das fases assim da minha vida que chamou a atenção, que foi a ênfase, o glamour, eu acho que foi a fase em que eu afastei da religião, sabe? Que aí eu saí do paletó, eu arranquei a gravata, saí do armário, botei um tamanco. Gente, fiz uma kizumba dentro dessa cidade. Aí eu queria bater de frente com todo mundo. E batia de frente mesmo, sabe por quê? Porque ninguém me entendia. Ninguém me entendia. Eu queria mostrar para as pessoas o que estava dentro de mim. Queria mostrar os meus sentimentos, quem eu era. Porque desde então eu vivia dentro de um casulo, dentro de um paletó, numa gravata, fazendo a vontade das pessoas. Eu não vivia os santos. E na verdade eu queria me encontrar. Eu queria viver me encontrando aqui, me encontrando ali. Mas só que foi de uma forma maluca, porque aí eu comecei a colocar tamanco, colocar brinco, sabe? Roupas femininas, e na verdade eu virei travesti. E eu dou graças a Deus, porque nessas aventuras loucas aconteceu episódios assim, muitos perigosos, e que quase já me levou à morte por causa dessas aventuras loucas. E foi nesse período que eu comecei a fazer o uso do álcool, que desde então eu não bebia. Eu não bebia, não fumava até os 22 anos. Eu não sabia o que era o álcool. Aí eu começava com uns vinhos leves. Aí depois vieram os mais pesados. E o tempo foi passando. Aí eu fui fumando. E foram me trazendo transtornos, problemas familiares. Mas só que diante de tudo isso, uma das coisas que eu nunca perdi foi a fé e nunca tinha parado de estudar. Isso aí não. A garra dentro de mim, a força, a vontade de vencer, isso aí nunca. Porque aquelas pessoas que fazem tudo isso, né, assumem a sua identidade de gênero,
e acaba se perdendo, né? Seus objetivos. E eu não. Eu sabia que eu era e continuei os meus estudos, minhas graduações, mas só que minha bebida aí foi cada vez piorando, gente. E veio do vinho parti para cerveja, e da cerveja eu já não bebia mais cerveja, era só a cachaça. Era o elixir da renovação. Eu já andava na minha bolsa já com a garrafinha de pinga. Pinga e cigarro. E nesse fuá todo eu arrumei um namorado, né? Arrumei um namorado e ele veio morar na minha casa, veio morar comigo. E ele usava droga. E quando foi um dia, ele falou assim: Santos, que tal se experimentar? Eu disse a ele: não vou experimentar isso. Não experimenta, é bom, vai, experimenta. Era um cigarro branco, normal, misturado com crack. Eu falei assim: não, eu não vou fazer isso. Não vai. Sabe aquela tentação, assim? Gente, eu peguei e fui. Eu dei o primeiro trago. Maldita a hora que eu dei o primeiro trago daquele ali. Gente, a sensação foi maravilhosa. Eu não vou mentir pra ninguém, sabe? A sensação prazerosa, gostosa da droga, do crack. Gente, vai lá pegar mais. E foi pegando mais, e foi pegando mais. Eu fui fumando, e fui fumando, e fui fumando. E aí, eu trabalhava numa zona rural e eu já ficava louco pra chegar na sexta-feira vai lá pegar a paradinha. E ia pegar essa paradinha final de semana. Todo final de semana ia pegar essa paradinha. E aí, no caso, eu tinha que associar com a cachaça, né? Olha para vocês verem quanta coisa absurda. Foram sensações de prazeres, sensações loucas que eu passei. E aí nós separamos. Ele separou, né? Ele me roubou. E eu fiquei usando a droga. E ele me deixou. Só que o tempo foi passando e eu fui percebendo que aquilo não estava legal para mim, né? E eu como educador, não estava legal, estava me trazendo consequências ruins, não estava pegando bem para mim. Minha consciência pesava. Eu queria só o crack, porque dava sensação gostosa. Mas só que no outro dia, gente, era um sentimento de tão triste, era uma frustração horrorosa que meu coração doía. Tinha um dia que eu chorava sozinho dentro da minha casa, porque não é nada legal. É um vazio na alma que dá, um sentimento de solidão, você sente só, um sentimento de culpa. Para quem tem um conhecimento que dá um sentimento de culpa, que tem um certo grau de conhecimento, percebe, sabe, que não tá bacana e sente esse sentimento de culpa. Aí foi o momento que eu vi que não estava legal para mim, eu fui procurar uma ajuda psiquiátrica. E ele, mega profissional, falou: Santos, eu vou passar para você essa medicação, eu não vou impedir que você continue fazendo as coisas que você está fazendo. Eu dei conta que eu não estava mais sentindo prazer com o uso das substâncias psicoativas. Então, fazendo uma retrospectiva ao uso abusivo de álcool e droga, entre períodos longos, períodos curtos, eu acho que no total isso tudo deve ter dado mais ou menos uns 22 anos, 20 e poucos anos por aí. E não aconselho a você, jovem, a você que está me vendo nesse momento, dar o primeiro trago e nem tomar o primeiro gole de álcool. Fui para uma clínica, fiquei lá 8 dias. Ainda, chegando na clínica Oliveira, eu ainda estava com um pouco de rebeldia ainda,
né? A clínica muito conceituada, fui muito bem orientado lá, né? Só que dentro de 8 dias eu quebrei uma das regras. Quebrei uma das regras e não podia quebrar, então eu fui encaminhado para outra clínica, para a clínica Vencer em Cláudio. Aí lá que eu fui me dar conta que eu estava começando o meu tratamento, foi nessa clínica Vencer em Cláudio, que lá realmente eu comecei. Uma clínica kardecista, que lá realmente eu senti assim que, nossa mãe, que tudo em mim estava começando a mudar. Porque o alcoolismo é doença da alma também. E na verdade eu estava doente. Eu estava doente da alma. E parece que foi o encontro da minha alma, assim com o espiritismo, foi o encontro, sabe? Ou foi o remédio para minha alma, o espiritismo, o kardecismo nessa clínica. O que eu estava precisando foi o encontro. A coordenadora Lúcia Rezende é muito espiritual. Ela coordena a clínica e eu tinha uma amizade muito forte com ela. E ela aplicava terapias Reiki em mim. O pai tinha falecido 1 mês antes de eu ir para a clínica. O pai morreu em agosto e em setembro eu fui. E então, lá na kardecista, eu comecei a sentir a presença de pai ao meu lado. Você não está só, Lota, que eles me chamam de Lota. Loló, você não está só, Loló, você não está só, eu estou com você, eu estou com você. E aí, quando eu via aqueles monte de acolhidos, cada um com um problema maior que o seu e tal, nossa mãe, aí eu ia para perto das plantinhas onde eu tinha plantado para pai, e ali eu sentia um alívio tão grande, uma sensação prazerosa, parece que estava tirando de mim e parece que estava retornando a viver. O prazer da vida estava retomando, porque desde então eu não sentia isso. Quando eu fui fazer os meus laudos médicos para ir para a clínica, eu tinha até perguntado a médica clínica que me deu o laudo se eu ia voltar novamente a sentir a vontade de viver, porque desde então eu não sentia mais. Aí eu falei, gente, eu tô sentindo novamente a vida, eu tô sentindo. Aí cheguei pra Lúcia e falei, Lúcia, eu tô sentindo a sensação gostosa da vida. Aí eu comecei a mexer com as plantas, comecei a sentir com as plantas. Então isso foi algo assim, surreal. Aliás, hoje eu falo assim, não é surreal, porque na verdade foi real, porque hoje eu sou kardecista, espírita, e foi o espírito do meu pai que estava ali, dando força para mim e me ajudando. Apesar de eu ter recebido alta das clínicas, vale ressaltar que o tratamento de um dependente químico é só por hoje, tá? Ele é a longo prazo, ele vai ser para sempre. Só por hoje. Eu falo para vocês que hoje eu estou limpo. Uma das coisas que eu tô seguro, assim, é montar projeto, né? É um dos projetos que eu e Loi nós montamos. Loi é o secretário de saúde, né? O Heloísio, secretário de saúde daqui da minha cidade. Então nós montamos um projeto, né, com parceria com a Vida Livre, que é a clínica de Jequitinhonha, juntamente com o Jean, né, que é o presidente de lá, e levamos, né, vários acolhidos daqui para lá. Então eu sou esse parceiro dessa clínica e estamos aí, levando esses acolhidos para lá. Isso me motiva, isso me dá prazer, isso é uma gratidão tão grande que me dá, sabe? A melhor coisa é você ajudar os outros, gente. Porque quando eu me vejo assim no estado em que eu me encontrava, que eu cheguei numa situação que eu falei assim, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir sair dessa? Sabe?
Então eu acho que vale a pena, é prazeroso você pegar e ajudar os outros, correr atrás, fazer isso aqui, fazer aquilo ali e ajudar alguém. Eu sou grato a Deus pelo dom da vida, por Deus ter me protegido tanto durante esse período, porque já colocaram um punhal no meu pescoço, já bateram na minha cara, já roubaram dinheiro meu dentro da minha casa com turma. É o conselho que eu dou para você, jovem. Afasta de droga, afasta de álcool, cai fora de turma, não coloque turminha dentro da sua casa. Tudo isso fizeram comigo e Deus me deu o livramento. E há pessoas também que eu quero agradecer. Uma das pessoas é Tina e Lu. Tina e Lu, nossa mãe, quando eu lembro que nos primeiros conflitos, a casa que me suportava, que me acolhia, era ela. E quem me levou agora para eu dar uma melhorada, né? Para me dar para restauração foi o Heloísio, o secretário de saúde. Então a minha gratidão a essas pessoas vai ser pro resto da minha vida. A eles só gratidão, que Deus abençoe eles eternamente. Muito obrigado a vocês. Hoje eu consigo enxergar a minha vida, tudo que eu vivi de dois lados. Antes clínica e pós-clínica. Antes clínica, vazio, solidão, sofrimento, angústia, algo que eu não aconselho para ninguém. Quando eu vejo assim que eu fui na lama, eu consegui sair da lama, eu atolei e consegui sair. Isso para mim é muito bom. Sejamos como a flor de lótus, vamos ter resiliência. Foi isso que vivi até aqui.